O relator afirma também que Lippmann despendeu grande esforço para tentar, sem sucesso, colocar em dúvida a afirmativa dos órgãos de fiscalização de que sua movimentação financeira e sua evolução patrimonial apresentariam indícios de incompatibilidade com os seus rendimentos oficiais. Bruno Dantas relata ainda que o desembargador pediu provas periciais para demonstrar que o aumento vertiginoso de sua movimentação financeira se dera por causa de empréstimo que fizera. A alegação é fulminada por Bruno Dantas, que afirma: no mesmo período em que, segundo alega, era um homem endividado que necessitava recorrer à ajuda de amigos, parentes e instituições bancárias, adquiriu para si, para sua companheira ou para os seus filhos um expressivo patrimônio. Reforça ainda o conselheiro relator: o exame cuidadoso dessas transações imobiliárias não deixa qualquer dúvida de que, longe de ser um homem endividado, o requerido se valia de empréstimos bancários para obscurecer o elevado fluxo de dinheiro e o grande patrimônio que construía em nome de laranjas, mercê da evidente incompatibilidade com a sua renda oficial. Arremata Bruno Dantas: a meu juízo, o que foi narrado até aqui já bastaria para aplicar a mais severa sanção do Estatuto Disciplinar da Magistratura ao requerido. Mas, adverte o relator, os autos contêm mais, muito mais. E o mais a que se refere o relator são os valores semanais que o desembargador recebia como propina dos donos do jogo. Como detalha Dantas, o acerto não consistia exclusivamente no pagamento da propina em parcela única. Havia um montante variável, pago semanalmente ao desembargador, como remuneração para manter o bingo aberto. O bingo aberto e a boca do governador na escola de governo e na televisão pública fechada, com as suas sanções e a sua censura. Neste caso, estamos falando do bingo Monte Carlo. Afirma o relator: vale dizer, o requerido se tornou uma espécie de sócio do bingo Monte Carlo. E a sua tarefa no negócio consistia em prolongar, pelo máximo tempo possível, a vigência da liminar que concedera para autorizar o funcionamento da casa de jogo. Prossegue Dantas em seu voto, aspas, à medida em que os dias passavam e a liminar se mantinha e o bingo funcionava, acumulavam-se depósitos na conta corrente do requerido. Assim foram identificados dezenas de depósitos online, em dinheiro, na conta do desembargador, todos inferiores aos limites estabelecidos pelo COAF para identificar transações suspeitas. Era de pouco em pouco que a galinha enchia o papo. Para exemplificar, Dantas relaciona dezenas de depósitos de valores variados feitos na conta do desembargador entre novembro de 2003 e novembro de 2004. Justamente o período mais quente, mais aceso da minha guerra contra a jogatina no Paraná. Justamente o período em que o desembargador me cumulou de censuras, multas e ofensas para o deleite de meus adversários e de parte da imprensa paranaense e nacional. Imagina, senador Jorge Viana, que num determinado momento, proibido de dar qualquer opinião, eu usei aquele exemplo do Estadão de São Paulo durante a ditadura. E ao invés de fazer as costumeiras e reiteradas denúncias contra a corrupção no meu estado, eu ensinei os telespectadores a técnica de fritar um ovo, que cá entre nós não é uma coisa fácil.
para se fritar um ovo à perfeição, com a clara crocante e a gema mole, nós devemos utilizar numa boa frigideira uma colher de manteiga, a qual acrescentamos azeite, de preferência o azeite de oliva. A manteiga levada a uma alta temperatura queima com facilidade. O azeite de oliva impede que ela queime e que essa mistura fique escura. Colocamos um palito de fósforo boiando no azeite e na manteiga que derretem na frigideira. Quando chega aos 100 graus, o palito de fósforo acende. É o momento de colocarmos o ovo na frigideira, que deve ser primeiramente quebrado, colocado numa xícara e depois colocado em cima da gordura fervente. Rapidamente teremos aquela clara, crocante e a gema ainda mole, que é o produto especial de um ovo feito por um mestre cozinheiro. Justamente o período que o desembargador me cumulou de censuras, multas e ofensas, para o deleite de meus adversários e parte da imprensa paranaense e nacional. Os depósitos continuaram para além de 2004, observa Bruno Dantas, suspeitando que o desembargador utilizasse o mesmo método para receber outros pagamentos ilícitos de vendas de outras sentenças. E o conselheiro relator chama a atenção para o fato de que esses depósitos frequentes vêm a cessar coincidentemente em 2008, justamente quando se torna pública a notícia de que o requerido supostamente integrava a máfia da venda de decisões judiciais. Depois de esmiuçar cada ponto dos malfeitos do desembargador Lippmann, o conselheiro relator Bruno Dantas registrado deve servir de exemplo para todos, não só na forma como decide os conflitos que lhe são submetidos, mas também em sua vida privada. Para fazer justiça, o juiz precisa ser, antes, justo, probo, íntegro. Do contrário, as decisões que profere estarão sempre sob suspeita. Um juiz venal não só compromete a aplicação da justiça e a segurança jurídica, mas prejudica a imagem de todo o Poder Judiciário. Desacredita o povo, estimula a vingança privada e, em última análise, conspira contra o Estado democrático de direito à medida que abala a respeitabilidade das instituições públicas. Conclui, então, o conselheiro. Resta sobejamente demonstrado, portanto, que o desembargador Edgar Lippmann Júnior, utilizando-se da sua elevada condição funcional, praticou atos em desacordo com o Código de Ética da Magistratura Nacional e incompatíveis com a moralidade, a honra e o decoro inerentes ao exercício da magistratura. Assim, encerra-se a carreira do desembargador Lippmann no Judiciário brasileiro. As mulheres e homens honrados do Paraná, que se revoltaram e se escandalizaram com suas decisões, certamente sentem-se aliviados. E aqueles que comemoravam cada uma de suas decisões corrompidas, compradas com depósitos à vista e cotas semanais, devem se envergonhar pelos elogios, pelas manchetes, pelos editoriais, pelos generosos espaços a ele concedidos na mídia e pelos inflamados discursos nos legislativos, municipal, estadual e federal. Senhoras e senhores senadores, uma série de medidas contra esse governador tiveram início durante o período da administração do juiz Lippmann. Medidas que tramitam no judiciário. E eu ainda temo por elas, porque eu temo pelo veso corporativo do judiciário.
Quando o juiz me tira do ar, estabelecendo a censura prévia, absolutamente proibida pela Constituição brasileira, a Associação dos Magistrados Federais redige uma nota e determina que essa nota fosse repetida por uma dezena de vezes de dias, em horários pré-determinados pela televisão do Estado do Paraná. É evidente que eu publiquei a nota, mas logo em seguida a resposta do governador àquela nota. A corporação se sentia ameaçada no momento que um dos seus membros acusados de corrupção se via enliado nas atitudes corretas do Conselho Nacional de Justiça. Como eu disse, senador Suplicy, não sinto qualquer prazer neste relato. Embora alvo preferencial do desembargador em suas decisões discricionárias. Decisões sustentadas por 30 dinheiros da traição, não a mim, mas à Justiça, ao conselheiro Bruno Dantas e ao Conselho Nacional de Justiça, não apenas os cumprimentos, mas também os agradecimentos por nos fazerem acreditar que este nosso Brasil, sem sombra de dúvida, tem jeito. Mas, depois desse acontecimento, pela internet e através do Twitter, recebi uma massa respeitável de sugestões para que se faça na Constituição brasileira uma mudança e que se acabe com esta facilidade que um juiz notoriamente corrupto, irremediavelmente denunciado e com o seu comportamento sendo do conhecimento da sociedade inteira, não seja apenas afastado, aposentado com vencimentos proporcionais e livre de qualquer outra responsabilidade ou acusação, para que possa, com a lentidão e a ignorância dos seus pares em relação aos seus malfeitos, continuar pelo resto de vida que lhe sobra a gastar o dinheiro mal.